Agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Vamos aqui nessa aula de hoje. Temos duas aulas hoje, né? Nessa primeira aula, vamos tratar sobre o regimento interno, concluir o regimento interno através de questões, que eu vinha sempre falando na aula de ontem, né? Eu comentei isso, que a gente trabalhou o regimento todinho através de questões. Então, você pode assistir todas as aulas, que ali a gente trabalhou vários pontos. E hoje também eu quero deixar com vocês alguns resumos do regimento interno, considero muito importantes, por isso que eu deixei até um espaço em branco aí no material, para que a gente possa trabalhar com esses resumos. E na segunda aula é Constituição do Piauí. Inclusive, já foi até postado para vocês o material dela atualizado, eu mesmo atualizei, trabalho danado para atualizar isso daí, mas está tudo bem bonitinho lá para que vocês possam estudar com o material atualizado, beleza? Pois vamos lá. Resolver aqui primeiro as questões, depois eu faço o resumo com vocês. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, julgue o item correto. E aí ele vai trabalhar um ponto muito importante, é o que o deputado pode ou não pode fazer. Isso é um tópico sempre forte aí de prova. E tem um detalhe também que vocês precisam ficar atentos, porque tem situações que os deputados, eles não podem, desde a expedição do diploma. Então, desde quando o diploma dele. Então, não pode deputado. Aí a primeira situação é desde a expedição do diploma. Para quem não lembra, para quem não sabe, só para que você possa se situar, você saber a diferença disso daqui, funciona da seguinte forma. O, o, as eleições, né? Elas acontecem em outubro. A diplomação, ela acontece em dezembro do mesmo ano. A posse, ela só vai ocorrer no outro ano. Então, por exemplo, os deputados que foram, os prefeitos também que foram eleitos aí em 2024, eles serão diplomados ainda em 2024, mas a posse é só em 2025. Então, o deputado ele tem algumas proibições que ocorrem para ele desde o diploma. Foi expedido o diploma ali, ele já está proibido de fazer aquilo. E eu tenho situações que são desde a posse. Desde a expedição do diploma, são duas situações. E aqui você vai lembrar de FA. São essas duas situações em que o deputado não pode, desde quando ele é diplomado. Ele nem virou ainda, vamos dizer, oficialmente, vamos dizer, deputado, que ele não tomou posse ainda, mas ele já foi diplomado. Então, ele já fica proibido de firmar contrato. Firmar um contrato aí com uma pessoa de direito público, com autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, concessionário de serviço público, salvo quando aquele contrato tiver cláusulas uniformes. O que é cláusulas uniformes? É daquele jeito e pronto, não tem como alterar. Mas, como regra, desde a expedição do diploma, o deputado já não pode mais estar firmando esse contrato, porque é meio sem sentido, né? Como é que ele é deputado, está firmando contrato aí com pessoa jurídica pública? Não teria muito, não seria interessante isso daqui. Outra coisa também que ele não pode, que aí é o FA, né? É aceitar emprego, cargo, função nas entidades mencionadas aí. Como assim? Emprego, cargo, função em pessoas de direito público, em autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Isso daí não vai poder. Mas não tem, é sem noção o deputado aceitar um emprego ali, um cargo em comissão, por exemplo, em uma autarquia. Pode ter um jogo de interesses aí. Por isso é proibido. Agora, o que é proibido para ele desde a posse? Então, é muito importante você saber diferenciar isso daqui, porque tem situações em que acontece desde a diplomação, agora desde a posse. Vou botar até aqui de outra cor. Item 2. Desde a posse. Item A. Ser proprietário.
Eu vou colocar só o resumo, não vou colocar o texto todo, não, só para você entender. Então, ser proprietário de empresas beneficiário de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Então, o deputado ele não pode ser dono de uma empresa, né, diretor de uma empresa, que essa empresa, proprietário de pessoa jurídica, que é beneficiária de um contrato com a administração pública. Também não vai fazer sentido, vai ter um conflito de interesses aí. O que é que o deputado também não pode, desde quando ele toma posse? Ele não pode patrocinar causas de interesse, vamos dizer assim, da administração pública, de autarquia, de sociedade de economia mista, de empresa pública, não pode. O que é também que ele não pode? Ser titular de mais de um cargo eletivo. Ele não pode ser deputado e vereador ao mesmo tempo. Não pode. Isso daí não é possível. Vou até falar uma situação, vou deixar eu explicar logo a outra proibição. Está muito relacionado com isso daqui. Também não pode o deputado, desde a posse, ocupar cargos que tenha demissão ad nutum. Então, ele não pode ocupar cargo, função e ser demissíveis ad nutum nas entidades e autarquias, empresas públicas, na área de economia mista e assim por diante. Professor, quando ele coloca aí, não pode ser titular de mais de um cargo eletivo. Sim, não pode. Muitos deputados, inclusive, vai acontecer no próximo ano, os deputados, eles são candidatos a prefeito. Aí, se eles ganham a eleição para prefeito, vão tomar posse, eles precisam renunciar. Outra coisa, tem deputado que vai ocupar o cargo de secretário, mas para isso, ele precisa tirar licença como deputado. Ele não pode ser deputado e secretário ao mesmo tempo, não. Ele pede licença do cargo de deputado para poder ocupar aí essa função de secretário, ministro, algumas outras situações. Vamos agora para a questão. A questão diz o seguinte: os deputados não podem, desde a expedição do diploma, firmar contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Perfeito, correto. O item 1, eu expliquei para vocês essa exceção aqui. 2. Perde o mandato do deputado deixar de comparecer em cada sessão legislativa a quinta parte das sessões ordinárias, salvo por doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela Assembleia Legislativa. Não, vai perder aí aquele deputado que faltar a terça parte das sessões ordinárias, salvo por doença, licença ou algum tipo de situação. O item 3. Não perde o, o, o mandato, o deputado licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar de interesse particular, com afastamento de até 120 dias, com direito, neste último caso, à remuneração. Muito cuidado para vocês não confundirem aqui, porque vocês, servidores, lá na Lei Complementar 13, vai ter direito à licença para tratar de interesse particular. E ela tem um prazo muito maior do que o prazo que foi estabelecido aqui. Então, cuidado com esse ponto aí. Aqui a licença está em interesse particular do deputado, o prazo dela é bem pequeno. Então, não perde o mandato de deputado licenciado pela Assembleia Legislativa de doença ou para tratar de interesse particular, com afastamento de até 120 dias. É esse prazo mesmo, professor? É. O afastamento do servidor público pode ser 2 anos, né? Passar 2 anos aí licenciados para tratar de interesse particular. Já o deputado, se ele passar 2 anos licenciado para tratar de interesse particular, é a metade do mandato dele. Então, o que foi que ele fez? Passou metade do mandato afastado. Então, por isso que o prazo aqui é menor, é por até 120 dias. Mas assim como acontece com os servidores, essa licença para tratar de interesse particular do deputado é sem direito à remuneração.
Então, muito cuidado com esse ponto. Conforme isso, gabarito item A. Apenas o item 1 está correto. Aqui eu considero um item forte de prova. Por isso é que eu fiz essa diferenciação aqui com vocês, para vocês não confundirem. Então, desde a expedição de diploma, lembra de FA. Desde a posse, ó, SPO. Então, posse, SPO. São palavrinhas que eu tenho dentro da palavra posse, ó. SPO. Então, se ele colocar lá, desde a posse, firmar. Aí não, dentro da palavra posse eu não tenho F. Se ele colocar, o deputado não pode, desde a posse, aceitar. Não. Porque as situações em que eu tenho de desde a posse, é o SPO, estão dentro da palavra posse. Beleza? Então, cuidado com esse ponto. Vamos para a segunda questão. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, julgue o item correto. O deputado que se desvincular de sua bancada perde para efeitos regimentais o direito a cargos e funções que ocupa em razão dela, inclusive em relação aos cargos da mesa. Deixa eu explicar um detalhe aqui para vocês entenderem um pouquinho o quanto que isso é importante dentro das eleições. Aqui bem rápido, porque isso aqui é direito eleitoral, mas só para você entender. Existe o que é chamado eleições majoritárias, que é a eleição para prefeito, governador, senador. Nessas eleições majoritárias, ganha quem tem mais voto. Mas eu tenho as eleições, são chamadas eleições proporcionais, que são eleições para deputado e vereador. E aqui não necessariamente vai ganhar quem tem mais voto. Você já deve ter visto várias vezes dizendo assim: ah, fulano ganhou pela legenda. Fulano teve tantos votos, o outro teve muito menos do que ele, e o que teve menos votos foi eleito. Por quê? Porque nas eleições para deputado, o partido influencia muito. Então, às vezes, tem essa questão, entre aspas, de puxar alguém. Então, é por isso que o deputado, por exemplo, que ele ficar sem partido numa legislatura, ele pode perder o mandato dele. É diferente das eleições majoritárias. O Bolsonaro mesmo, ele passou mais de, se eu não me engano, mais de 3 anos sem partido, coisa que não poderia acontecer com um deputado ou vereador. Lógico que tem algumas exceções, mas a regra é que ele ia perder o mandato dele naquela situação. Então, aqui a questão está falando o deputado que se desvincular de sua bancada. Então, ele estava lá na bancada dele e se desvinculou dela, ele não quer mais participar dela. O que que vai acontecer? Ele vai perder o direito aí a cargos e funções que ocupa, em razão dela, porque muitas vezes é a bancada que dá aquele cargo, né? Porque vamos supor, um partido teve ali 2 deputados, conseguiu eleger 2 deputados. Esse partido vai ter força dentro da Assembleia? Muito pouco, pequena, pequeníssima a força desse partido. Só com 2 deputados, mas ele pode fazer parte de uma bancada em que eu tenho aí 18 deputados. Ah, agora é uma bancada forte. Então, aquele partido sozinho, ele não tinha muita força, só tinha 2 deputados, mas ele foi fazer parte de uma bancada, e essa bancada tem 18 deputados. Aí sim. E aí, por conta disso, vamos supor que aqui é o João e a Ana. Por conta deles participarem dessa bancada forte, eles conseguiram cargo, conseguiram funções dentro da Alep. No caso que o deputado aí, ele se desvincula de sua bancada, ele perde aqueles cargos e funções que ocupou em razão dela. Então, você não quer mais fazer parte, não? Tá saindo da bancada? Tá bom, a bancada agora só vai ter 16 deputados. Vocês dois estão saindo da bancada. Tudo bem, mas entregue também os cargos que vocês ganharam através delas. Só que o seguinte, exceto em relação aos cargos da mesa. Sabe por quê? Porque os cargos da mesa é eleição. A pessoa foi eleita para estar ali. Então, não interessa. Pode ser um partido que tenha um deputado. Se
ele se candidatar a presidente, a vice-presidente, a secretário e ganhar, foi através de uma eleição, foi através do voto ali que ele, do voto dos deputados, né, que ele ganhou aquela eleição. Então não vou tomar dele porque ele saiu daquela bancada, não, porque ele foi eleito para aquilo ali. Agora existem outros cargos, outras funções que a pessoa ganha pela bancada. A bancada é forte e vai indicando deputados para fazer parte de determinados cargos, determinadas funções. Aí, se o deputado sai daquela bancada, ele vai perder aqueles cargos ou funções. Beleza? Bem interessante esse item também. Item 2 aí. O, a mesa convoca no prazo de 48 horas o suplente deputado nos casos previstos nesse regimento. Tópico bem interessante, correto aí o item 2. No caso, por exemplo, de falecimento, cassação, o deputado vai ocupar o cargo de secretário, eu vou chamar o suplente. E o suplente ele é convocado no prazo de 48 horas. Terceiro item. O deputado que descumprir os deveres anexos ao seu mandato praticado que afete sua dignidade, sujeito ao processo medidas disciplinares previsto nesse regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que pode definir outras infrações e penalidades, entre as quais as seguintes: censura pela temporária do exercício do mandato não excedente a 60 dias e perda do mandato. Aqui está quase certo. O deputado que está chamado quebra de decoro parlamentar, quando ele afeta aí a ética, alguma coisa do tipo. Ele pode sofrer algumas penalidades, como a censura, perda temporária do exercício do mandato não excedente a 30 dias e a perda do mandato mesmo cheia, perda do mandato mesmo completa. Que ele pode perder temporariamente o mandato dele. 30 dias ali fica. Ó, vai ficar 30 dias de fora aí para você ficar esperto. Então, com isso, o gabarito ficou apenas o item 2, B de bola. Terceira questão. Eu considero ó, essa aula de hoje, essas questões de hoje, muito forte de prova. Por quê? Pode acontecer de cair o que a gente já estudou, aquela questão de proposições, aquilo tudo pode. Só que toda vez, quando a gente trabalha com regimento, ó, um regimento interno do Poder Legislativo, existe uma parte administrativa e existe uma parte muito densa, que é a parte mesmo da legislação, a parte legislativa, que é como ocorre o processo, aquela coisa, é muito denso isso daí. Da mesma forma, quando a gente trabalha regimento interno do Poder Judiciário, existe o que eu chamo de parte administrativa, aquela parte de eleição do presidente do tribunal, não sei o que e tal, e existe a parte densa, que é a parte do processo judicial, de agravo de instrumento, aquela coisa toda, aqueles... Quem estudou para o TJ do Piauí e estudou o regimento interno deve lembrar. Tinha uma parte lá muito densa relacionada com isso. Normalmente, não é sempre, mas normalmente as bancas gostam de cobrar mais aqui, mais a parte administrativa do regimento interno. Por quê? Porque é onde eu consigo até ter questões melhores, eu consigo ter uma questão mais bem elaborada. Na outra lá, fica tipo um misturado, um sirimbolo ali de coisas, que fica até difícil fazer uma questão. Mas pode cair, professor? Pode. É por isso que a gente trabalhou todo o regimento interno aqui através de questões. Estamos concluindo na aula de hoje. Mas eu considero mais importante essa parte aqui. E a aula de hoje, ó, essa situação de perder o mandato, de faltar, isso aqui é a parte administrativa, isso aqui são situações em que tem um peso muito grande, sim, para efeito de prova, licença, deputado. Então, muito cuidado com esses pontos aí. Vamos agora para a terceira questão, que diz assim: de acordo com o regimento interno, julgo o item correto. Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato por falta de decoro parlamentar o deputado que faltar sem motivo justificado a 10 sessões ordinárias consecutivas ou 48 intercaladas dentro da sessão legislativa, ordinária ou extraordinária. Quase que estaria certo. O deputado que faltar aí a 10 sessões ordinárias consecutivas ou 45 intercaladas dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária,
ele está sujeito à perda temporária do mandato. É temporário ainda, né? Ainda está sendo bondoso com ele, porque ele já faltou esse tanto de tempo. Então, perda temporária do exercício do mandato. Se ele faltar 10 sessões ordinárias consecutivas, ou ele faltar 45. Só mudar aqui a cor, ficou. Ou ele faltar 45. Ih, ficou pior. Não, melhorou. 45 de forma intercalada. Pronto. Sempre que for feita alterada a remuneração dos deputados federais, também pode ser feita do deputado estadual, por lei de iniciativa da Assembleia, na razão de, no máximo, 85% do estabelecido para os deputados federais. Cuidado com essa palavrinha que tem aqui no início, porque ela é perigosa de prova. A palavra sempre. Às vezes é falado assim: ah, quando eu tenho a palavra sempre, quando eu tenho somente, quando eu tenho apenas o item, ele vai estar errado? Não necessariamente. E esse item aqui poderia estar correto. Só que o seguinte, qual é o erro? Sempre que eu fizer alteração na remuneração dos deputados federais, eu também posso fazer de deputados estaduais, mas é na razão de, no máximo, 75% do estabelecido para os deputados federais, e não 85%. 3. A Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, ao término de cada legislatura, deve elaborar projeto de lei fixando as determinações dos deputados, cabendo essa iniciativa à mesa diretora se a comissão não fizer até o dia 30 de novembro. Bem interessante isso daqui também, por conta de outra regrinha que a gente tem, está na Constituição, que a remuneração dos deputados, ela pode ser alterada, mas ela só vai ter validade para a próxima legislatura. Então, a legislatura que está agora, ela é o quê? Ela é 2000 e... A eleição foi 2020... É 2022, 2023 a 2026. Essa é a legislatura que a gente tem hoje. A próxima legislatura vai ser 2027 a 2030. Vamos supor que um deputado ganha 28 mil reais. Eu posso alterar isso daqui, nós estamos aqui em 2020, chegando aí em 2024, né? Estamos em 2023. Então, eu posso alterar isso aqui para, vamos supor, 35 mil reais? Posso. Só que isso aqui só vai ter validade na próxima legislatura. Não vale, o deputado ele não aumenta a sua própria remuneração, não. Só se ele for reeleito. Se ele ganhar a eleição, ele ganha o que ele aprovou. Mas ele não pode aprovar a sua própria, aumentar a sua própria remuneração. Então, a Comissão de Fiscalização e Controle, ao término de cada legislatura, elabora o projeto de lei, fixando os valores de remuneração dos deputados. Se ela não fizer, até o dia 30 de novembro, aí é a mesa diretora que vai fazer. Então, correto aí o item 3. E é o gabarito da nossa questão. Quarta questão, que também é um tópico que eu considero bem interessante, porque é algo que é feito pela Alep, mas que às vezes passa até despercebido. Porque muitas vezes a gente imagina assim, não, a Alep ela vai fazer fiscalização, leis, mas a gente nem imagina que a Alep também é responsável por a questão dos cargos no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Tanto que eu tenho vários deputados que hoje são conselheiros do, do, do Tribunal de Contas por conta disso, porque a Alep faz essa escolha juntamente aí com o governador. Então, um tópico também muito importante para ser cobrado em prova são esses requisitos, a forma mais ou menos como é feito isso daí. Então, vamos lá para o item 1. São requisitos básicos para concorrência ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ser brasileiro, sim. Possuir mais de 25 anos, não. É possuir mais de 35 anos e menos de 65 anos. Então, cuidado com o prazo aí, a idade. Ser portador de idoneidade moral e reputação ilibada, sim. Possuir saber jurídico, contábil, econômico, financeiro, de administração pública, sim.
possui mais de 10 anos de exercício de função pública relevante ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados. Requerimento instruído com apoio de no mínimo 10% das assinaturas dos deputados. Aqui o regimento interno ajudou a gente. Ajudou por quê? Porque tem que ter mais de 10 anos de exercício na função pública e tem que ter o apoio de pelo menos 10% dos deputados. Então, 10 anos, 10%. A idade, no mínimo 35 anos, no máximo 65 anos. Cuidado com uma coisa. A banca quiser colocar uma pegadinha, dizer assim, que para concorrer ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, tem que ser bacharel em direito, ou bacharel em administração, ciências contábeis. Não, não foi pedido nada disso. Dizer que bacharel em direito, não. A pessoa tem que ter um notório saber jurídico. Esse notório saber jurídico ela pode ter de diversas formas. Por exemplo, vocês têm um notório saber jurídico. Mesmo quem não é dado direito, mesmo quem não é formado em direito, mas o tanto que vocês estudam para concurso, vocês adquirem um notório saber jurídico, você já tem uma noção do que é aquela situação. Então, cuidado com essa pegadinha. E cuidado também com as pegadinhas de idades, de tudo que foi feito aí, porque a banca ela pode estar cobrando isso daí de vocês, beleza? Item 2. O presidente da Assembleia marca sessão especial para a arguição dos candidatos regularmente inscritos, que é feita na ordem estabelecida por sorteio, procedendo-se em seguida a votação por escrutínio secreto em cédula única. Procedendo-se em seguida a votação, é escolhido o candidato que obtiver a maioria simples do voto da Assembleia. Não. O início aí está tudo correto. O presidente marca uma sessão especial para a arguição dos candidatos regularmente inscritos, que aqui às vezes já sabe quem vai ganhar, né? Mas, inclusive, tem até um ano aí que eu apoiei uma professora que foi candidata, era a pessoa mais técnica que tinha lá na concorrência, era ela. Mas quem ganhou foi um deputado, eu acho. Todo mundo já sabia que ele ia ganhar. Mas enfim, então a pessoa pode se candidatar e ela vai lá falar o porquê que ela o porquê que ela quer se candidatar e o porquê que ela deve ser escolhida. E aí é feito na hora estabelecida no sorteio, procedendo em seguida a votação por escrutínio secreto, que é feita na hora estabelecida por sorteio, procedendo em seguida a votação. É escolhido o candidato que obtiver a maioria simples, não, que obtiver a maioria absoluta dos votos da Assembleia. Não alcançando nenhum dos candidatos a maioria absoluta, deve ser feito um novo escrutínio com os dois candidatos mais votados, procedendo-se à escolha por maioria simples. Opa, beleza, até passando de aqui para vocês. Normalmente, quando eu tenho uma eleição, aqui, por exemplo, eleição de conselheiro aí, mas isso aqui vale para várias outras eleições. O primeiro turno, a pessoa tem que ter a maioria absoluta para que ela possa ser eleita. Então, no primeiro turno, ela tem que ter a maioria absoluta. Perguntando o que é escrutínio. Escrutínio é o mesmo que votação. Então, quando ele fala votação por escrutínio secreto, é a forma como a votação vai ser feita, de forma secreta. Não é uma votação aberta. Eu não sei quem cada deputado votou. Fica lá restrito. Só aparece o resultado. Pum! Tantos votos para fulano, tantos votos para ciclano, tantos votos para o outro candidato ali. Mas eu não sei como que foi feito. Então, o escrutínio, você pode mesmo lembrar de mesma coisa de votação, porque o escrutínio é a forma como vai ser feito. Como assim, professor? Me explique aí. Eu tenho várias formas de votação que pode ser feita na Assembleia. Por exemplo, pegar bem aqui. Tem uma votação que é simbólica. Tem a votação nominal, tem a votação secreta. Aí ele vai dizer, o escrutínio simbólico. O que é o escrutínio simbólico? É quando o presidente da Assembleia ele fala assim: olha, pessoal, vamos aqui aprovar isso daqui. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, se levante. O deputado está mexendo no WhatsApp. Ele mexendo no WhatsApp,
Ele não está nem escutando o que, que o presidente está dizendo. Sentado, ele está sentado, ele fica aprovado por unanimidade. Eu já vi isso na prática, numa Câmara Municipal. Eu fiquei, foi besta. O presidente da Câmara lá. Um requerimento para construir uma ponte não sei aonde. Quem for a favor, fique sentado. E ó, o vereador que olhando para o tempo, sentado, estava sentado, aprovou que nem viu. Então, isso é a votação simbólica. É uma votação mesmo, tipo assim, só para dizer que teve. A votação nominal, não. A votação que eu tenho que ter o voto ali do deputado, ele tem que apertar lá na urnazinha, no painel eletrônico, o voto dele, ou então, se for no papel, colocar o voto dele. E eu tenho a votação secreta, que é quando eu não sei quem foi o voto de cada um. Só pego lá a urna, abro lá, vejo direitinho e pronto. Mas eu não sei quem foi que cada deputado votou. Beleza? Então, o escrutínio você pode pensar o mesmo que votação. Então, quando eu tenho uma eleição, o primeiro turno a pessoa tem que atingir a maioria absoluta para poder ser eleito. Já se for para o segundo turno, isso se decide por maioria simples, porque senão não se acaba nunca essa eleição. Dá um exemplo aqui para vocês. Primeiro exemplo e o segundo exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho lá três candidatos: o A, o B e o C. O A com 18 votos, o B com 2 votos e o C com 10 votos. No segundo exemplo, eu tenho também A, B e C, só que o A teve 15 votos, o B teve 5 votos e o C teve 10 votos. No meu primeiro exemplo, a eleição acaba? Já acaba a eleição por aí ou não? Lembrando que a maioria absoluta na Alep são 16 votos. Então, se meu primeiro exemplo, o A teve 18 votos. Então, ele atingiu aqui a maioria absoluta. A eleição acabou. Acabou aqui, precisa aqui. Por quê? Porque o A ele já atingiu a maioria absoluta. Já no segundo exemplo, alguém atingiu a maioria absoluta? Não, ninguém atingiu a maioria absoluta. Seria 16 votos. Faltou só um. Se o A conseguisse mais um, ele acabava a eleição no primeiro turno. Mas como ele não conseguiu, aí eu vou para um segundo turno entre o A e o C. E esse segundo turno vai ser decidido por maioria simples. Se tiver um voto de diferença entre eles, acabou. Beleza? Então, guarda essa regrinha aí. Portanto, o item 3 fala, não alcançando nenhum dos candidatos à maioria absoluta, deve ser feito um novo escrutínio, uma nova votação, com os dois candidatos mais votados, procedendo-se à escolha por maioria simples, perfeito, gabarito, item C. Interessante vocês ir anotando, né? Cada questão fica um resuminho, eu vou já fazer vários outros, mas aqui em cada questão a gente vai colocando alguns resumos que é importante vocês copiarem. Quinta questão. De acordo com o regimento interno da Alep, julgo o item correto. É vedado a qualquer pessoa permanecer. Cara, me perdi aqui, cadê? É vedado a qualquer pessoa ingressar e permanecer no edifício da Assembleia durante o expediente e assistir às galerias sessões do plenário e às reuniões das comissões. Espera aí. Vedado qualquer pessoa ingressar e permanecer no edifício da Alep? É um prédio público ali. Ali tem várias pessoas que querem falar com o deputado, pessoas que querem assistir às sessões. Então, totalmente sem lógica, vedar isso daqui. Não, não é vedado, não. Isso aqui é permitido. Só vai ter proibições em alguns locais, né? Alguns locais talvez não possa ingressar. Sessões secretas também não pode acontecer. Não pode estar pessoas lá dentro, né? Mas em algumas exceções. B2. É proibido o exercício de comércio de dependências da Assembleia, salvo em caso de expressa autorização da mesa. Também está correto. A pessoa não pode entrar lá dentro da LEP e ficar vendendo coisas lá. Até mesmo porque, se eu deixar um, eu tenho que deixar o outro, né? Então, vai ficar uma situação complicada. Daqui a pouco tá lá 10, 15, 20 pessoas vendendo coisa dentro da LEP. 3. A administração contábil, orçamentária e financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno são coordenados e executados por órgãos próprios, integrantes da estrutura dos sistemas administrativos. Perfeito,
Correto. Portanto, o gabarito, item E. Beleza? Com isso a gente finaliza, não a aula, mas as nossas questões. E eu repito, eu falei na aula de ontem, vou falar na aula de hoje. Você quer gabaritar regimento interno, seja qual for a legislação, mas principalmente o regimento interno, nós trabalhamos ele todinho através de questões. Lógico que não foi todo artigo por artigo, inciso por inciso, senão nós precisaríamos de 2 meses para fazer isso. Ele é muito extenso, mas todos os tópicos foram trabalhados. O que que você faz? Vou revisar. Recesso. Vou passar uma semana sem aula aí por conta do recesso, Natal e Ano Novo. Ah, eu tô sem aula. O que que eu vou fazer? Deixa eu assistir aqui as aulas do regimento interno do professor Soares, mas vou assistir na velocidade 2 vezes. Bem rápido mesmo. Já assisti uma vez, porque assistir de novo com calma. Assisti, vai escutando o que eu estou falando, terminou, pega o regimento interno. Vou ler aqui. Eu segui uma sequência no regimento interno. Uma sequência que você pode perceber que eu fui avançando artigo por artigo, até chegar no final. Então, você fazendo essa leitura, e aí ficou algum dispositivo, alguma situação que você não conseguiu compreender, entra em contato aí, que eu tiro a sua dúvida, beleza? Mas vamos lá, vamos agora também fazer alguns resumos, como eu prometi para vocês, para que a gente possa fixar alguns pontos. Então, o primeiro resumo sobre o regimento interno, preparem-se para copiar muito, acho que tem uns 5 resumos aqui, refere-se às sessões legislativas. Alguns prazos aqui que vocês precisam compreender. Primeiro prazo, sessão legislativa, ela vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. Depois pega 1º de agosto. O G ali ficou feio. Eu pagar. Eu fui misturar o agosto com. Então, 1º de agosto até 22 de dezembro. Lembrando o seguinte: a sessão no dia 17 de julho, ela não encerra sem aprovação da LDO. E a sessão do dia 22 de dezembro, ela não se encerra sem aprovação da LOA. Isso aqui é um tópico forte, a banca ela pode confundir vocês quanto a isso. É só você lembrar o seguinte: 17. D de 17, D de LDO. Então, a sessão do dia 17 de julho, ela não se encerra sem aprovação da LDO. Já a sessão do dia 22 de dezembro, ela não se encerra sem aprovação da LOA, a Lei Orçamentária Anual do Estado. Beleza. Existem também o que é chamado de sessões extraordinárias. E quem é que pode convocar essas sessões extraordinárias? 3 pessoas: o presidente da Alep, o governador e a maioria absoluta dos deputados. Essas 3 pessoas, essas 3 autoridades aí, podem solicitar a sessão extraordinária. Alguns prazos também importantes. Prazo para entregar o diploma. Que esse prazo para entregar o diploma pode ser pessoalmente ou através do partido. É o dia 31 de janeiro. Por quê? Porque a posse acontece no dia 1º de fevereiro, às 11 horas da manhã. No mesmo momento que eu estou fazendo aqui a posse, eu vou fazer a eleição para a mesa diretora. Fazer a eleição aí para os 2 biênios. Porque são 4 anos de mandato, mas a mesa diretora só fica por 2 anos. Então, o presidente atual, que é o Franzé, ele ficou agora 2023, vai ficar 2024, mas em 2025 ele vai sair. Aí 2025 é outro presidente, 2026 outro presidente. Então são 2 biênios. Eu já faço essa eleição. A eleição da mesa é por escrutínio secreto.
daquela mesma forma que eu falei para vocês. Atingiu a maioria absoluta no primeiro escrutínio, ok. No primeiro turno, beleza. Se não atingiu, vai por maioria simples para o segundo escrutínio ou segundo turno, beleza? Cuidado com esse ponto. Dentro aqui também, eu quero revisar com vocês três tópicos importantes, que é o quê? Que está um pouco relacionado com isso. São os líderes, as lideranças, né? As lideranças partidárias, é o bloco parlamentar e a frente parlamentar. Os líderes já normalmente são aquelas pessoas que o partido tem vários deputados e eu vou escolher um líder, para não ficar muita gente mandando naquilo ali. E aí, para que eu tenha liderança, o partido tem que ter número igual ou superior a 2 deputados. Cada líder pode indicar aí até 2 vice-líderes. Um ponto muito importante. Líder e vice-líder não pode integrar a mesa. Então, se eu sou líder ou vice-líder de um partido, eu não posso ser secretário da mesa, não posso ser vice-secretário da mesa, não posso ser presidente, não. Eu não posso ocupar a mesa diretora. Porque a mesa diretora, até colocar aqui também, para ficar bem completinho, a mesa diretora, ela é composta pelo presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, quarto vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Beleza. O bloco parlamentar. O bloco parlamentar já é quando eu junto vários partidos. Até comentamos um pouco sobre essa questão de bancada. Então, no bloco parlamentar, eu tenho 2 ou mais partidos para formar um bloco ali. Não, bora se juntar aqui nós. A liderança é dentro do partido ali. Pode ter também a liderança do bloco, mas a liderança está mais relacionada dentro do partido. Quando eu tenho um partido com 10 deputados, quem vai ser o líder daquele partido? E o bloco parlamentar é quando eu tenho, por exemplo, partidos que elegeram um deputado, elegeu dois, três. Eu junto eles ali, são partidos pequenos, né, podemos dizer, para que eles possam ter força, e aí faz o bloco parlamentar. Não é admitido a criação de bloco parlamentar composto de menos de 5 membros. Tá? A quantidade mínima é 5 membros. Não posso ter um bloco parlamentar de 3 membros, não. Então, outra regra importante. Já a frente parlamentar. A frente parlamentar, ela normalmente está relacionada para discutir algum assunto. Então, vamos supor, a frente parlamentar da maioridade penal, a frente parlamentar das drogas, enfim. Então, ela está brigando por alguma situação aí. A frente parlamentar, ela também tem um mínimo de 5 membros e ela vai ser constituída através de resolução por 1/5 dos membros dos deputados. Pronto. Primeiro resumo aqui concluído sobre as sessões legislativas, os prazos, sessões extraordinárias, a questão do dia 17 de julho e 22 de dezembro, liderança, bloco partidário e frente partidário, para você entender, a posse, diploma e eleição da mesa.
A eleição da mesa, ela vai acontecer no mesmo dia para os dois biênios? Sim. No mesmo dia eu faço eleição para os dois biênios, tanto que a gente já sabe quem é o próximo presidente da Alep. Pronto, mas aqui a gente precisa trabalhar mais um pouco sobre essas sessões. Eu também considero muito forte. Outro assunto forte que considero são essas sessões. Então, as sessões plenárias, elas podem ser de forma preparatória. O próprio nome já está dizendo, vai preparar alguma coisa. Pode ser de forma ordinária, aquela sessão que já está pré-estabelecida. A sessão extraordinária, eu posso ter a sessão especial e eu vou ter sessões solenes. Quando é que eu tenho sessão preparatória? É antes da primeira e terceira sessão legislativa. Eu tenho 4 sessões legislativas. Antes da primeira, eu faço a sessão preparatória para eleger os membros da mesa diretora, que vão ficar na primeira sessão e na segunda sessão, 2 anos. Antes de começar a terceira sessão legislativa, eu tenho uma sessão preparatória. Que é para quê? Para ter a passagem do cargo, né? O presidente atual passando o cargo para o outro presidente, para a mesa diretora, e assim por diante. As sessões ordinárias, elas têm o prazo de até 4 horas, podendo ser prorrogado aí por até mais 1 hora, mas a regra é que é até 4 horas, com início às 11 horas da manhã. Em regra, essas sessões elas são públicas, qualquer pessoa pode ir lá e assistir. Elas vão ser secretas por deliberação de 2/3 dos membros da Alep. Sessões extraordinárias são aquelas sessões, o próprio nome já diz, extraordinário. Alguma coisa que foi extra que eu preciso analisar naquela situação. O ponto que você tem que tomar cuidado com as sessões extraordinárias é que na sessão extraordinária eu só posso decidir aquilo que foi convocado. Não pode chegar lá, como nós já estamos aqui, pois vamos embora decidir isso. Não, só decide aquilo para o qual ela foi convocada. Sessão especial está relacionado com posse. Uma posse de deputado, uma posse de governador, enfim, a sessão especial. Sessão solene é uma sessão, vamos dizer assim, festiva. E na sessão solene, o autor que solicitou aquela sessão, ele tem até 30 minutos para falar. E é facultado mais 2 oradores para o prazo de até 15 minutos. Como eu falei em uma das nossas aulas, um deputado me prometeu lá em Parnaíba o título de cidadão paraibano. Eu poderia receber o título de cidadão piauiense? Eu já sou piauiense, já nasci aqui, então não teria sentido isso daí. Mas Parnaíba não nasci em Parnaíba. Então, faz sentido eu receber o título de cidadão parnaibano. Se isso aí se concretizar, se esse rapaz que me prometeu realmente colocar para frente isso daí, o meu título vai ser recebido através de uma sessão solene. E aí o autor, aquela pessoa que colocou aquela proposição, né, aquela indicação para que eu ganhasse esse título, ele tem até 30 minutos para falar, para expor o porquê, vangloriar, sei lá o que for, e pode ter mais 2 oradores com prazo aí de até 15 minutos. Outro ponto muito importante, para que eu possa colocar bem aqui, abrir a sessão, ou seja, está aberta a sessão, eu tenho que ter 1/5 dos deputados. Cheguei lá, não tem quórum, não tem 1/5 dos deputados. O que é que eu vou fazer? Eu vou aguardar 20 minutos. Se não tiver, já era. Não tem o quórum, fecha a sessão, bora para casa, todo mundo de boa, tranquilo. As sessões, elas podem ser suspensas. Quando é que a sessão ela vai ser suspensa? Quando eu tiver grave perturbação da ordem,
pancadaria. Pá, pá, briga lá e tal, não sei o quê. Suspende, 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 bora para amanhã. Ou para recepcionar autoridades. E aí são várias autoridades, sei lá, governador, presidente do Senado, presidente da Câmara, vou colocar todas aqui. Lá no regimento interno tem todas elas. Então suspende também. Como eu também posso encerrar antes do prazo? Quando é que eu encerro? Suspender é uma coisa, encerrar antes do prazo é outra. Quando é que eu posso encerrar antes do prazo? Quando eu tiver tumulto grave, falecimento de deputado, ex-deputado, governador, não havendo matéria para discutir ou para votar, e não havendo número de deputados suficientes. Não tem número de deputados suficiente, encerra antes do prazo. Fora desses casos previstos aí, são os previstos acima, para que eu possa suspender ou encerrar antes do prazo, eu preciso do requerimento de um terço dos deputados ou líderes, para que eu possa suspender, sim, fora dessas situações, né? Que essas situações elas já estão previstas aí. Fora disso, é um terço dos deputados ou líderes. Outro resumo aqui, bem bacana, para que vocês possam compreender tudo isso. Estão conseguindo acompanhar direitinho? Notando e tal? Só me confirme aí. Ainda tem muita coisa pela frente, mas eu quero só saber se está tudo ok. Estão conseguindo entender a letra. Eu estou sempre falando, né? Dá para. Sei que às vezes eu quero copiar rápido, a letra fica feia, mas eu também fico falando, dá para identificar um pouquinho o que é, né? Tudo ok, né? Muito top, beleza? Então pronto, então vou continuar aqui. Isso aqui eu falei no concurso do TJ do Piauí, a banca era Idecam também. Não sei se tinha algum aluno meu aqui que estava lá no TJ, está aqui também, mas eu disse, ó, sempre em legislação que fala questão de ordem é importante. Por quê? Porque basta mudar a ordem que eu fiz a questão. E aí no concurso do TJ aconteceu isso. Onde é que eu tenho ordem aqui no regimento? Ordem de primeiro, segundo, terceiro. É colocado o seguinte: ele diz assim, presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, aí eu tenho início, apreciação da pauta na seguinte ordem. Então, isso aqui a IDECAM já cobrou no TJ, regimento interno do TJ. Ninguém sabe se vai ser a mesma pessoa, né, que vai fazer a prova. Se ela visualiza isso aqui também no regimento interno da LEP, ela pode cobrar novamente. Então, primeiro que vai ser analisado são as redações finais. Depois, eu vou analisar as matérias da ordem do dia. E, por fim, requerimentos. Então, cheguei lá, eu sou o presidente da Alep, tem lá 10 requerimentos. Não, peraí. Esses requerimentos aqui, eles vão ficar para depois. Tem redações finais? Tem. Então, vamos primeiras redações finais, já estão no final, pronto. Depois passa para a matéria da ordem do dia, depois é que eu vou para os requerimentos. Eu só posso, a ordem aqui, somente pode ser alterada ou interrompida
por duas situações, para ocorrer posse de deputado, suplente que vai assumir, por exemplo, e se teve alguma aprovação de requerimento para adiamento, para retirada da ordem ou inversão de pauta. Então, se for aprovado no requerimento para adiar, aí eu vou mudar essa ordem para retirar da ordem. Não, tira da ordem do dia. Eu falei, já falei isso aqui várias vezes nas aulas. Às vezes eles percebem que não tem quórum suficiente, né? Percebem que não vai ganhar naquele dia, que precisa debater um pouco mais. Aí eles vão lá e tiram. Ou inversão de pauta. Não, tira, bota para outro dia, enfim, situações como essa. Vamos agora analisar aqui as comissões. Outro ponto também forte de prova. As comissões, eu tenho comissões temporárias, comissões permanentes. As comissões permanentes são aquelas que tratam de temas específicos, como Comissão de Constituição e Justiça e diversas outras. E eu tenho as temporárias, que são para alguns fatores que vão acontecendo. Essas comissões elas servem para debater de forma mais detalhada determinado assunto. Porque aí eu pego na comissão da saúde, coloco deputados que estão relacionados com a saúde. E aí eles vão ter uma proximidade maior com aquele conteúdo. Na comissão de educação, coloco deputados que estão ali. Por exemplo, se eu fosse eleito deputado, eu queria fazer parte da comissão de Constituição e Justiça. Seria a comissão assim que eu estaria mais próximo ali, mais dentro de casa, conhecendo a legislação e tudo. Então, isso daí acontece mais ou menos dessa forma. Dentro dessas comissões, eu vou respeitar o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade entre partidos e blocos, para que eu não deixe, por exemplo, só aqueles partidos grandes, só aquele partido que elegeu muitos deputados que vão conseguir. Não. Inclusive, tem no regimento interno que eu tenho que garantir um membro da minoria que ele esteja aí em pelo menos uma comissão na qualidade de titular, porque eu tenho membros titular e membros suplentes. Mas eu tenho que pegar um membro da minoria e garantir pelo menos um. Pode ter mais? Pode, mas pelo menos um tem que ser membro aí titular de uma comissão. Essa proporcionalidade ela também vai ser na medida do possível para o sexo masculino e sexo feminino. Na medida do possível, porque vai depender da quantidade de homens e mulheres que eu tenho dentro da Assembleia. Essas comissões permanentes aí, elas são compostas de 7 membros titulares e os 7 suplentes. Um detalhe bem importante: o deputado que é suplente, ele pode ser membro titular de uma comissão, mas ele jamais, a palavra que tem no estatuto, jamais, eu vou colocar exceto aqui, mas lá tem a jamais. Então, é uma palavra bem pesada para a prova, né? Jamais, exceto, ele pode ser presidente ou vice-presidente. Como assim, professor? Vou explicar aqui um pouquinho sobre isso daqui. Pegar aqui, tem até uma tela em branco aqui ainda sobrando, mas vou explicar bem aqui. Eu tenho lá os deputados. Esses aqui foram os eleitos. E aqui eu tenho os suplentes. Aí imagina que o professor Soares, ele foi o primeiro suplente. Sempre acontece o quê? Dos deputados, algum deputado ser chamado para ser secretário. Então ele foi chamado para ser secretário, está faltando um. Vai chamar quem? O primeiro suplente. Então eu, professor Soares, agora virei um deputado titular. Só que o meu mandato, ele é fraco. Por que que o meu mandato é fraco? Porque se esse secretário, esse deputado aqui que virou secretário,
ele voltar pro lugar dele, aí eu volto pro meu. Então eu não estou garantido ali ainda. Eu só vou estar garantido se um deputado for cassado ou se ocorrer o falecimento, a renúncia, aí sim. Mas nessa situação, às vezes acontece temporário, então é por isso que o deputado suplente, ele pode ser mesmo titular de uma comissão, mas como foi colocado lá nas palavras do regimento, jamais ele vai ser presidente ou vice-presidente. Beleza. O presidente e o vice-presidente da comissão, eles serão escolhidos de forma ostensiva e preferencialmente por um processo simbólico. Não tem muito segredo aqui, não tem muito o que está escondendo aqui. Cuidado. Se for para a eleição da mesa diretora, para quem vai ser presidente da Alep, vice-presidente da Alep, secretário, a eleição é secreta. Eu não sei quem cada um votou. Já nas comissões, não, isso aqui é coisa simples. A pessoa vai ficar ali por um tempo só. Depois muda. Então é simples. Então a votação é ostensiva e preferencialmente por processo simbólico. Tipo assim, quem for a favor, fique. Eu digo isso, mas é desse jeito mesmo. Quem for a favor, fique sentado. Pronto, todo mundo está sentado, foi aprovado. O mandato aqui deles, de presidente e vice-presidente da comissão, é até 15 de fevereiro do ano subsequente à posse. E é vedado a recondução. Mas aqui é só presidente, vamos supor. Ah, o professor Soares é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LEP. Eita, aí o bagaço ia ser feio. Ia botar mesmo, era para gerar lá nessa lei. Pronto, fui eleito aí como presidente. Meu mandato vai ser até 15 de fevereiro do ano subsequente, então 15 de fevereiro do próximo ano, sendo vedada a recondução. Acabou o meu mandato, eu não posso ser reeleito presidente daquela comissão, mas eu posso estar depois voltando naquela comissão, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu até eu pulei um aqui, vai ficar faltando, eu acho. Vou voltar bem aqui, nesse espaço aqui. Para você entender um problema, vocês estão copiando aí um de vocês. Questão das distribuições. Então, da distribuição na comissão. Um projeto chegou. Como é que eu vou fazer essa distribuição? Ela pode ser feita de três formas. Vai ser feito de forma obrigatória para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque essa Comissão de Constituição e Justiça, ela vai analisar, por exemplo, se aquilo é inconstitucional, se aquilo está correto. E aí, por exemplo, ela já é o inicial, tem que passar por ela. Agora, se for algo relacionado ao plano plurianual, se for algo relacionado a LDO, relacionado à LOA, aí eu não mando para a CCJ primeiro. Aí eu vou mandar primeiro para a Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças e Tributação. E vou mandar para as demais comissões conforme a temática ou o mérito. Então, a distribuição ela pode ser feita dessas duas formas. Um ponto também que ele é um pouquinho despercebido ali lá no regimento interno, mas quando eu estava preparando esse resumo para vocês, eu disse, rapaz, eu vou colocar isso aqui no resumo, porque às vezes esses tópicos a gente olha para eles assim, não dá muito valor, é danado para cair em prova. É sobre duas proposições. São as proposições são chamadas de análogas e as proposições são chamadas de conexas. Proposições análogas são aquelas que guardam entre si
identidade de matéria. Já proposições conexas, elas não guardam entre si identidade, mas versam sobre matérias interseccionadas. Como assim, professor? Proposições análogas, aquelas que são parecidas, vamos dizer assim. Proposições aí envolvendo maternidade, construir duas maternidades no mesmo lugar. Já proposições conexas, elas não têm entre si identidade, mas elas versam sobre matérias interseccionadas. Como assim? Se eu vou tratar algo sobre o trânsito, se a questão do trânsito está relacionada com o que também? Com saúde. Se eu melhoro o trânsito, eu diminuo os acidentes de trânsito, consequentemente, diminuo a parte da saúde. Então, a gente pode dizer que são matérias conexas. Tem uma relação ali com trânsito e saúde, beleza? Só um exemplo aí para vocês. Outro ponto importante, questão de prazos dessas proposições. Nas comissões, né? Elas vão passar 15 dias, se for uma proposição com o rito ordinário, vão passar 7 dias, se for no caráter de urgência, e o prazo que for fixado, no caso de emendas do plenário. Então, já até fiz isso para vocês em outras aulas aí, para quem está assistindo apenas a aula de hoje, depois pode assistir as outras aulas, em que eu fiz o passo a passo, né, do projeto de lei, e aí 15 dias para que tenha um relatório lá da comissão, 7 dias no caráter de urgência e o prazo fixado em emendas do plenário. Eu vou dispensar o parecer da comissão. Em quais situações? Nos casos de veto, seja ele o veto total, seja ele o veto parcial, nos casos de requerimento e moções. Nesses 3 casos, dispensa parecer. Beleza. O que mais que a gente pode falar aqui sobre essas comissões? As reuniões. Para que possa ocorrer a reunião da comissão, eu tenho que ter a presença de 2/3 dos seus membros. E a aprovação vai ser feita por maioria. E qual é a ordem dessas reuniões da comissão? É um pouco parecido com a ordem mesmo da sessão normal. Eu vou ter a leitura da ata, discussão da ata da sessão anterior. Eu vou ter o expediente e eu vou ter a ordem do dia. Ainda sobre prazos, eu vou até puxar bem aqui, porque existe o prazo para o pedido de vista. O que é esse pedido de vista? É quando esse aqui muitas vezes é utilizado, sendo bem sincero, para ganhar tempo. O deputado ele quer ganhar tempo, aí ele pede vista, que é para ele ler o processo e tal, ler ali a proposição, mas é só para ganhar tempo. E aqui o prazo foi bem curto, aqui não dá nem para ganhar muito tempo, não. Porque o prazo é de 3 dias, quando for uma proposição ordinária, uma tramitação com rito ordinário, né? E 1 dia, quando for no caráter de urgência. Então, como eu falei, muitas vezes é utilizado para ganhar tempo, né? Às vezes não tem o quórum de deputados ali, não tem, sabe que não vai ganhar, e aí utilizo isso daqui para ver se eu consigo. Enquanto eu estou ali naqueles 3 dias, eu estou conversando, estou debatendo com um deputado, com outro,
para ver se eu ganho ali aquela situação. Para finalizar, nosso último resuminho aqui, vamos falar das comissões temporárias. Muito importante que vocês conheçam aí as 4 comissões que são chamadas de comissões temporárias. Eu tenho as comissões especiais, comissões parlamentares de inquérito, que é a CPI, tem as comissões externas e tem comissões representativas. Essas comissões, o próprio nome já diz temporária, diferente da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, ela dura os 4 anos da legislatura e vai para os próximos 4 anos e assim por diante. Já essas outras não, elas são criadas por situações específicas. Por exemplo, a comissão especial, ela é criada quando eu tenho um projeto de código. Então, vamos criar o Código Civil do Piauí, por exemplo. Vamos criar o Código Tributário do Piauí, o Código de Defesa do Consumidor do Piauí. Pronto. Aí eu vou ter uma comissão especial para isso. Quando for situações que envolvam medida provisória. E quando for proposições que versarem por mais de 2 comissões. Aí eu crio uma comissão especial para isso. Como assim? Como eu falei, questão do trânsito. Trânsito, a gente envolve a parte do trânsito, né, da legislação, envolve a parte da saúde, envolve a parte da educação. Eu consigo envolver o trânsito aí em várias comissões. Então, normalmente eu posso, por exemplo, criar uma comissão especial para isso. A Carla perguntou aqui, mas só falou professor. Esperar aqui para ver se não está dando para ler a parte da comissão especial. Ah, então, deixa eu ver aqui, deixa se eu consigo. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Peraí, apagar tudo aqui. Então, as comissões são chamadas de temporárias, especiais, parlamentar de inquérito, que é a CPI, das mais famosas, as comissões externas e comissões representativas. Comissões especiais, quando é que eu vou utilizar? Projeto de código, medida provisória ou sobre matérias que versarem em mais de 2 comissões. Eu posso criar uma comissão especial só para isso. Comissão parlamentar de inquérito. Ela é feita com requerimento de 1/3 dos deputados. O prazo dela, 120 dias, podendo ser prorrogado pela metade desse prazo, por até a metade, com requerimento da maioria absoluta. Tem mais coisas? Tem, mas a gente trabalhou em outras aulas, aqui é só um resumo de todas elas. Comissões externas. Aqui é quando o deputado ele vai para uma missão autorizada. E o que significa essa missão autorizada? É o afastamento do parlamentar por até 8 sessões. Porque normalmente quem representa a Assembleia Legislativa é o presidente. Mas às vezes ele não pode ir, às vezes é uma situação específica, e aí pode ser feita uma comissão externa, que vai para uma missão autorizada. Vai viajar para a China, vai viajar para os Estados Unidos, enfim, vai se afastar por até 8 sessões. Comissões representativas. Essa funciona durante o recesso.
Porque a gente não pode também chegar e dizer assim: ah, estamos de recesso. Então, quiser que você espere, igual o Poder Judiciário, por exemplo. O Poder Judiciário ele vai entrar de recesso amanhã. A partir de amanhã, ele já está de recesso. Mas tem um plantão, vamos supor, se a pessoa for presa, se a pessoa quiser um habeas corpus, então não vai ter como, só porque está de recesso? Não. Então, tem essa comissão representativa na LEB também para funcionar durante o recesso. Porque durante o recesso pode acontecer algumas situações, né? O governador pode querer viajar, enfim. Então, tem essa comissão representativa aí. Ela é composta de 10 membros efetivos e 5 suplentes, que são eleitos por um processo simbólico e maioria simples. Beleza, vamos concluir aqui. Falar também da iniciativa popular. Como é que funciona aqui no regimento interno? 2% dos eleitores do Estado, distribuído por pelo menos 10 municípios, com 0,5% dos votos de cada um deles. Então, para que eu tenha um projeto de iniciativa popular no estado do Piauí, 2% dos eleitores do estado, assinatura, né, 2% dos eleitores, distribuído pelo menos 10 municípios, com 0,5% de cada um deles. Agora vamos falar também um ponto que eu aposto muito, numa questãozinha sobre isso aqui. Se cair, pode dizer, foi uma aposta minha. Sobre a PEC, proposta de emenda à Constituição. Como é que eu consigo ter uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? Ela vai ser proposta pela terça parte dos deputados, ela pode ser proposta pelo governador, e aqui é uma novidade, ela pode ser proposta por um terço das câmaras municipais. As câmaras municipais elas podem se juntar, e juntando aí um terço das câmaras municipais, eu vou ter aí uma proposta de emenda à Constituição, mudar a Constituição do Piauí. Beleza. A PEC chegou lá, a mesa vai mandar para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem 10 dias para analisar aquilo ali. Dentro da CCJ chega as emendas. As emendas serão apresentadas dentro de 5 dias. Terminou isso daqui, a CCJ ela vai emitir um parecer sobre aquela PEC, dizer o que ela pensa sobre aquilo ali. Esse parecer vai para votação na ordem do dia, na primeira sessão que aparecer, depois desse parecer. Não vai esperar muito, não. Já manda logo. Como é que eu vou ter essa aprovação? Como é que eu vou ter essa votação aí? Essa votação ela tem que ser em 2 turnos, com um interstício de 3 sessões entre eles, e tem que ser aprovado com um quórum de 3/5 em todos os turnos. Resumindo bem aqui, ó, como é que funciona. Tive aqui o primeiro turno da PEC. PEC, primeiro turno. Ela tem que ser aprovada por 3/5 aqui. Foi aprovada, beleza. Eu vou dar um interstício de 3 sessões, deixo aí passar 3 sessões, aí depois eu vou para o segundo turno da PEC. Nesse segundo turno da PEC, eu também tenho que ter 3/5 aqui dos votos do deputado. Tendo isso, ok, a PEC ela foi aprovada. Com isso, a gente finaliza aqui os nossos resumos do regimento interno, que em todas as aulas nós fizemos isso, né? Mas hoje a gente conclui o regimento interno. Acabou, professor, nós não vamos ter mais aula de regimento interno? Vamos sim. Mas o conteúdo, do início ao fim, vocês lembram da primeira aula? Às vezes, eita, professor, são mais de 200 artigos.
A gente passou por todos os conteúdos, teve resumos como esses aqui em várias aulas, né? Só que menores. Hoje foi que eu resolvi fazer resumos bem maiores, pegando vários pontos aí do regimento interno. Nas próximas aulas, nós vamos só revisar esses pontos que foram já bem batidos nessas aulas. E a gente já terminou também a Lei Complementar 13, a Lei 8121. Falta só terminar a Constituição do Piauí, que a gente também tem várias aulas durante essa semana. Então, graças a Deus, a gente está bem avançado no conteúdo. Vai dar para visualizar ele todinho através de questões, de resumos e ainda fazer várias outras questões para estar fixando mais ainda o conteúdo. Beleza? Tudo ok? Tudo beleza? Quem está aqui assistindo ao vivo tem aula daqui a pouco de novo, né? Constituição do Piauí. Pois vou combinar aqui o seguinte para quem está aqui ao vivo. São 8h37, 9 horas a gente retorna aqui para a nossa aula da Constituição do Piauí, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até daqui a pouco.